51. Sasna. 1 ano atrás. Kaladin estava sentado em silêncio na sala de espera da central de guerra de Amaran. Construída com madeira, a central era composta por dúzias de robustas seções que podiam ser desconectadas e puxadas por chules. Kaladin estava sentado ao lado de uma janela olhando para o acampamento. Havia um espaço vazio onde costumava ficar seu esquadrão. Podia vê-lo de onde estava. Suas tendas tinham sido desmontadas e entregues a outros esquadrões. Restavam 4 dos seus homens. 4 de 26. E seus homens o chamavam de sortudo, de filho da tempestade. Ele começara a acreditar. Eu matei um fractário hoje, pensou com a mente entorpecida. Como lá Nassim, passo firme, ou Evode, o marcador. Eu matei um deles. E não se importava. Ele cruzou os braços no parapeito de madeira. Não havia vidro na janela e ele podia sentir a brisa. Um espreno de vento voejava de uma tenda para outra. Atrás de Kaladin, a sala possuía um espesso tapete vermelho e escudos nas paredes. Havia algumas cadeiras de madeira acolchoadas, como a que Kaladin estava sentado. Aquela era a sala de espera íntima da central de guerra. Pequena, mas maior do que toda a sua casa em Narpetra, incluindo o centro cirúrgico. Matei um fractário, ele pensou novamente. E então entreguei a espada e a armadura. Aquilo só podia ser a coisa mais monumentalmente estúpida que alguém já fizera em qualquer reino e qualquer era. Como fractário, Kaladin teria sido mais importante do que Roshoni, mais importante do que Amaran. Ele poderia ir para as planícies quebradas e lutar em uma guerra de verdade. Nunca mais disputas de fronteiras. Nunca mais capitães olhos claros, mesquinhos, que pertenciam à família sem importância, amargurados porque haviam sido deixados para trás. Ele nunca mais teria que se preocupar com bolhas de botas que não cabiam, refeições com gosto de creme, ou outros soldados querendo puxar uma briga. Ele poderia ter sido rico, e abrir a mão de tudo isso em um instante. E ainda assim o mero pensamento de tocar naquela espada revirava seu estômago. Ele não queria riqueza, títulos, exércitos ou até mesmo uma boa refeição. Ele queria ser capaz de voltar e proteger os homens que haviam confiado nele. Por que havia perseguido aquele fractário? Devia ter corrido. Mas não. Insistiu em atacar um tormentoso fractário. Você protegeu seu alto marechal, ele disse a si mesmo. Você é um herói. Mas por que a vida de Amaran valia mais do que a dos seus homens? Kaladin serviu Amaran devido à honra que ele mostrara. Ele deixava os lanceiros partilharem do seu conforto na central de guerra durante grandes tormentas. Um esquadrão diferente a cada tempestade. Ele insistia que seus homens fossem bem alimentados e bem pagos. Ele não os tratava como lama. Mas deixava seus subordinados fazerem isso. E quebrara sua promessa de proteger Tien. Assim como eu. Assim como eu. As entranhas de Kaladin eram uma massa contorcida de culpa e tristeza. Uma coisa permanecia clara, como um ponto brilhante de luz na parede de um quarto escuro. Ele não queria nada com aquelas espadas fractais, nem queria tocá-las. A porta se abriu subitamente e Kaladin virou-se na cadeira. Amaran entrou. Alto, magro, com um rosto quadrado e uma longa casaca militar verde escura. Caminhava com uma muleta. Kaladin fitou as ataduras e atá-la com um olhar crítico. Eu teria feito melhor. Também teria insistido que o paciente continuasse na cama. Amaran estava conversando com um dos seus guarda-tempos, um homem de meia idade com barba quadrada e trajes pretos. Por que Taedakar arriscaria? Dizia Amaran em voz baixa. Mas que mais seria? Os sangue espectros estão ficando mais ousados. Precisamos descobrir quem ele era. Nós sabemos alguma coisa sobre ele?
Ele era Vedeno, Luminobre, disse o guarda-tempo. Eu não reconheci, mas vou investigar. Amaran assentiu, ficando em silêncio. Atrás dos dois, um grupo de oficiais olhos claros entrou, um deles carregando a espada fractal, segurando-a sobre um pano branco imaculado. Atrás desse grupo vinham os 4 membros sobreviventes do esquadrão de Kaladin: Rab, Rish, Alabeth e Koreb. Kaladin se levantou, sentindo-se exausto. Amaran permaneceu junto à porta, os braços cruzados enquanto os 2 últimos homens entravam e fechavam a porta. Esses 2 também eram olhos claros, mas de nível inferior, oficiais da guarda pessoal de Amaran. Será que eles estavam entre os que tinham fugido? Foi uma decisão inteligente, pensou Kaladin. Mais inteligente do que a que eu fiz. Amaran se apoiou na muleta, inspecionando Kaladin com brilhantes olhos castanhos. Ele estivera em conferência com seus conselheiros por várias horas, tentando descobrir quem fora o fractário. Você fez algo corajoso hoje, soldado, disse Amaran para Kaladin. Como responder aquilo? Gostaria de tê-lo deixado morrer, senhor. Obrigado. Todos os outros fugiram, incluindo minha guarda de honra. Os 2 homens mais próximos da porta olharam para o chão, envergonhados. Mas você avançou e atacou. Por quê? Não cheguei a pensar a respeito, senhor. Amaran pareceu descontente com a resposta. Seu nome é Kaladin, não? Sim, Luminobre, de Lar Petra. Lembra? Amaran franziu o senho, parecendo confuso. Seu primo, Roshoni, é o senhor da cidade lá. Ele mandou meu irmão para o exército quando o senhor foi recrutar soldados. Eu me alistei com meu irmão. Ah, sim, disse Amaran. Acho que me lembro de você. Ele não perguntou por Tien. Você ainda não respondeu minha pergunta. Por que atacar? Não foi pela espada fractal. Você a rejeitou? Sim, senhor. Ao lado, o guarda-tempo levantou as sobrancelhas como se não pudesse acreditar que Kaladin havia rejeitado as peças. O soldado, segurando a espada fractal, continuava fitando-o com assombro. Por quê? Insistiu Amaran. Por que você a rejeitou? Eu preciso saber. Eu não a quero, senhor. Sim, mas por quê? Porque ela me tornaria um de vocês. Porque não posso olhar para aquela arma e não ver o rosto dos homens que seu portador matou tão casualmente. Porque... Não posso responder a isso, senhor. Kaladin suspirou. O guarda-tempo andou até o braseiro da sala, balançando a cabeça, e começou a aquecer suas mãos. Veja bem, disse Kaladin. Esses fractais são meus. Bem, decidi entregá-los a Koreb. Ele tem a mais alta patente entre meus soldados e é o melhor lutador entre eles. Os outros 3 vão entender. Além disso, Koreb vai cuidar deles quando se tornaram olhos claros. Amaran olhou para Koreb, então assentiu para seus atendentes. Um deles fechou as cortinas. Os outros sacaram suas espadas e começaram a se mover na direção dos 4 membros restantes do esquadrão de Kaladin. Kaladin gritou, saltando para a frente, mas 2 dos oficiais haviam se posicionado junto dele. Um deles o golpeou no estômago assim que Kaladin começou a se mover. Ficou tão surpreso que o golpe o acertou em cheio e ele perdeu o fôlego. Não! Lutou contra a dor, virando-se para atacar o homem. Os olhos do oficial se arregalaram quando o punho de Kaladin o acertou, jogando-o para trás. Vários outros homens se jogaram contra ele. Kaladin não estava armado e estava tão exausto da batalha que mal conseguia ficar de pé. Eles o derrubaram com golpes nos flancos e nas costas. Caiu no chão, cheio de dor, mas ainda capaz de assistir enquanto os soldados avançavam contra seus homens. Rish foi abatido primeiro. Kaladin arfou, esticando uma mão,
lutando para ficar de joelhos. Isso não pode acontecer. Por favor, não. Rab e Alabete puxaram suas facas, mas caíram rapidamente. Um soldado atravessando Rab enquanto os outros dois cortavam Alabete. A faca de Alabete caiu no chão com estrépito, seguida pelo seu braço e depois pelo seu cadáver. Coreb durou mais tempo, recuando, as mãos espalmadas estendidas. Ele não gritou. Parecia entender. Os olhos de Caladinho estavam lacrimejando e os soldados o agarraram por trás, impedindo-o de ajudar. Coreb caiu de joelhos e começou a implorar. Um dos homens de Amarã acertou no pescoço, cortando habilmente sua cabeça. Em alguns segundos, estava tudo acabado. Seu canalha, gritou, disse Caladinho, arfando contra a dor. Canalha tormentoso. Caladinho chorava, lutando inutilmente contra os 4 homens que o seguravam. O sangue dos lanceiros caídos empapava o assoalho. Eles estavam mortos. Todos mortos. Pai das tempestades. Todos eles. Amarã adiantou-se com uma expressão grave. Ele dobrou um joelho diante de Caladinho. Sinto muito. Canalha, gritou Caladinho mais alto que pôde. Eu não podia correr o risco que eles contassem o que viram. É assim que deve ser, soldado. É pelo bem do exército. Vamos contar que seu esquadrão ajudou o Fractário. Sabe, é preciso que os homens acreditem que eu o matei. Está tomando os fractais para si? Fui treinado no uso da espada, respondeu Amarã. E estou acostumado a usar armadura. Será melhor para Letkar se eu tomar os fractais. Você podia ter me pedido, raios o partam. E quando as notícias se espalhassem pelo acampamento? Indagou Amarã. Que você matou o fractário, mas eu fiquei com os fractais? Ninguém acreditaria que você se entregou por livre escolha. Além disso, filho, você não me deixaria ficar com elas. Amarã balançou a cabeça. Acabaria mudando de ideia. Em um dia ou 2, teria exigido riqueza e prestígio. Os outros o convenceriam a isso. Você teria exigido que eu os devolvesse. Levei horas para decidir, mas Restares está certo. É isso que deve ser feito, pelo bem de Aletkar. Não é por Aletkar, é por você. Raios, pensei que você fosse melhor do que os outros. Lágrimas pingavam do queixo de Caladinho. Amarã subitamente pareceu culpado, como se atingido pelas palavras de Caladinho. Ele se virou, acenando para o guarda-tempo. O homem voltou do braseiro, segurando algo que estivera aquecendo nas brasas. Um pequeno ferro de marcar. Era tudo fingimento? Perguntou Caladinho. O honorável luminobre que se importa com seus homens? Mentiras? Tudo mentira? Isso é pelos meus homens, respondeu Amarã. Ele retirou a espada fractal do pano, segurando-a. A gema no seu punho emitiu um lampejo de luz branca. Você nem imagina os fardos que carrega o lanceiro. A voz de Amarã perdeu parte do seu tom calmo e racional. Ele parecia estar na defensiva. Não posso me preocupar com as vidas de uns poucos lanceiros olhos escuros, quando milhares de pessoas podem ser salvas pela minha decisão. O guarda-tempo foi até Caladinho, posicionando o ferro de marcar. Os glifos invertidos diziam Saz-Nan, uma marca de escravo. Você foi atrás de mim, disse Amarã, mancando até a porta, contornando o corpo de Rish. Por salvar minha vida, pouparia a sua. 5 homens contando a mesma história teriam credibilidade, mas o único escravo será ignorado. O acampamento de guerra ouvirá que você não tentou ajudar seus companheiros, mas que tampouco tentou detê-los. Você fugiu e foi capturado pela minha guarda. Amarã hesitou junto à porta e apoiando o fio cego da espada fractal roubada no ombro. A culpa ainda estava presente em seus olhos, mas suas feições tinham endurecido, escondendo-a.
Você está sendo exonerado como um desertor e marcado como escravo, mas foi poupado da morte pela minha misericórdia. Ele abriu a porta e foi embora. O ferro de marcar desceu, queimando o destino de Kaladin na sua pele. Ele soltou um último grito rouco. Fim da parte 3.